Hum, beleza. Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem online. A gente vai esperar um pouquinho? Uhum. Dá para a gente abrir a caixinha de perguntas também, depois, se alguém tiver alguma pergunta para a gente responder. Tá. Vou deixar. Fala pra Ingrid que tá cortando a cabeça dela. Tá cortando, tá? Escutei. É, é que ficou pertinho, né? É que eu tava olhando com o celular. E aí? Tá, vamos começar? Vamos. Então tá. Então a gente vai começar seguindo um pouquinho do que a gente tinha publicado lá para divulgar a live. A gente vai falar um pouquinho sobre o advento do trabalho remoto e do home office durante a pandemia, tá? Só que antes da pandemia, já quase 4 milhões de pessoas já faziam trabalho home office, né? Exatamente 3 milhões e 800 mil pessoas, né? E o trabalho remoto, depois da pandemia, ele cresceu exponencialmente, cresceu de 3,8 milhões para 8,6 milhões. Então, cresceu bastante, né? E teve uma pesquisa feita em 2019, né, antes da pandemia, onde falava que 98% das pessoas que faziam trabalho do sistema comum, né, elas gostariam de trabalhar no sistema home office ou trabalho remoto pelo menos uma vez na vida, né. Uhum. Em uma outra pesquisa, depois da pandemia, com o advento do trabalho remoto, mostrou que 71% das pessoas se encontram mais felizes trabalhando dentro de casa, né? Isso porque melhora a qualidade de vida, você tem um tempo melhor para você fazer as suas coisas, Precisa se fora que você deslocar. elimina. Oi? Não precisa se deslocar também. Exatamente, você elimina o Tempo de tempo de trânsito. deslocamento, né, de trânsito e tudo mais. Então, o tempo de trânsito que você poderia estar tendo como um tempo produtivo, né, você está perdendo quando você está se deslocando. Uhum. Então, isso já é uma coisa que você consegue aproveitar, né? E após a pandemia, quando a pandemia acabar, a previsão é de que o trabalho de home office cresça, né? Antes da pandemia, ele cresça 30%, né? E uma outra pesquisa do IBGE mostra que quanto maior o grau de instrução dos trabalhadores, maior é a possibilidade deles trabalharem remotamente, né? Então, maior é a possibilidade das empresas te promoverem um trabalho remoto, né? Qual seria para te aceitarem que você trabalhe dentro da sua Até casa, porque né? para Isso também varia muito do ramo. até porque para a empresa é mais lucrativo, né? Porque ela tem uma economia, né? Exatamente. A empresa economiza com vale transporte, vale refeição, um monte de outras coisas, né? Sim. A energia dentro do estabelecimento, às vezes pode cancelar o aluguel do estabelecimento, todo mundo trabalhando no home office. Então, eles têm um, um corte de gasto muito grande, né? Sim. Então, depois da pandemia, os locais de trabalho, né, com o local de trabalho muito com o home office crescendo muito, os locais de trabalho eles se tornaram muito improvisados. Nem todo mundo tem um espaço específico para trabalhar dentro de casa, né? Nem todo mundo tem um espaço disponível para fazer um escritório, né? Então, muita gente está trabalhando em mesas de jantar, muita gente está trabalhando no sofá, em locais improvisados, né? E isso está trazendo muito Sim. problema de saúde, né? Você não consegue ter um suporte direito para apoiar o braço, então começa a ter um desconforto no ombro, começa a ter desconforto
no pescoço. Então, tudo isso gera uma dor, Exatamente, né? E exatamente. Então, tem muita reclamação de dores devido ao trabalho dentro de casa nessa pandemia, né? E como que é solucionado isso? Você tem que ter a ergonomia dentro do seu espaço de trabalho, né? sim, Então, existe uma altura certa, de acordo com a sua altura, para você ter todo o seu mobiliário. Então, existe uma altura correta da mesa, da altura final da mesa até o chão, da altura do seu pé, o seu joelho, ele tem que estar a 90 graus, né? Ser apoiado certinho no chão, certo? sim. Você não pode ficar com o braço pendurado, com o ombro levantado, você tem que estar apoiado certinho na sua mesa, na sua cadeira, seu olho tem que estar reto com a TV, O né? monitor também, ele precisa estar na altura dos olhos, né? O teclado posicionado certinho, em 90 graus com o cotovelo. O cotovelo tem que estar apoiado, porque é super importante você não estar suspenso, esse tipo de coisa. E como a gente usa a mesa, então a gente não tem uma cadeira adequada, a gente não tem. Usa o sofá, a gente vai apoiar onde o computador, né? Vai apoiar no Uhum. Tem gente trabalhando com notebook aqui então, no corpo. além de ser ruim para o notebook, porque ele vai aquecer, porque ele precisa de uma respiração embaixo, né? Você ainda Uhum. para você. Então tem tudo isso. E Exatamente. quando a gente, para mim, eu sempre tive uma mesa no meu quarto, porque eu sempre usei muito. Mas geralmente o pessoal começa a fazer um quarto pequeno e não tem espaço para colocar uma mesa. Então gera que você fica sem um espaço adequado para trabalhar, para estudar, e você vai trabalhar e estudar na mesa, né? Exatamente. Você não destina um espaço específico para o seu trabalho. Então, todas as outras atividades acabam se misturando, né? E além de tudo isso, o home office também tem a questão de criança, mas isso aí a gente não vai entrar. Né? A ergonomia não é somente a questão corporal, tem também a psicológica, mas isso não cabe no nosso ramo a opinar, a questionar, né? Mas tem toda a questão de incomodação externa e tudo mais, né? A ergonomia também, ela não é somente em questão de mobiliários, é questão da iluminação. Então, você tem que verificar se a sua iluminação está correta. Se você Sim, tem uma iluminação suficiente para você não ficar forçando o olho, ou, por exemplo, você tem o seu computador e atrás tem uma janela, ou algum tipo de iluminação. Isso vai gerar ofuscamento na sua tela, dependendo do tipo de tela que você tem. Às vezes ela não reflete, não é fosca, nem nada disso. E isso acaba te atrapalhando. Então, são muitas variáveis que você precisa prestar atenção na hora de você fazer o seu escritório, né, no seu home office. sim. Tem que prestar atenção em várias coisas. Existe um checklist, né, disponibilizado eu acho que pelo BGE mesmo, agora eu esqueci a fonte, mas esse checklist te ajuda a ver quais são os pontos exatos que você tem que verificar na hora de montar o seu home office. Por exemplo, você tem um espaço específico para isso dentro da sua casa? Você tem um espaço onde você pode fechar e não ser incomodado pelas outras pessoas que estão lá dentro da sua casa, por exemplo, né? E as pessoas da sua casa vão te respeitar na hora que você está trabalhando, fala assim, não, é o horário dela trabalhar, não vou incomodar, né? Por exemplo, porque existe muito, né? Só porque você está trabalhando em casa quer dizer que você está disponível todas as horas do tempo. Tipo assim, vem cá trocar uma lâmpada, né? Tô trabalhando. Sim, tô trabalhando. Exato. E você tem que verificar se você tem uma cadeira com assento adequado, um espaço correto, um espaço adequado para a movimentação do seu braço, né? Se você tem um espaço suficiente para você deixar todas as coisas que você precisa. Eu, por exemplo, o que eu preciso é de um computador, um espaço que eu gosto muito de ficar anotando todas as coisas que eu tenho que fazer numa agenda, num checklist e tudo mais. Então, eu preciso do espaço do computador e de um espaço para escrever.
né? Um espaço analógico e um espaço digital, mas tem gente que precisa de um espaço muito maior para consultar documento, para consultar um monte de coisa. Então, você tem que planejar tudo isso para você não precisar ficar se deslocando da sua estação de trabalho para onde está aquele seu documento, né? Então, isso tem que ser pensado tudo isso, né? Sim, sim. Outra coisa, eu estou vendo que está surgindo algumas perguntas. Depois, no final, a gente vai fazer essas considerações, tá? Outra coisa é a dificuldade de alcançar os objetos, né? Mesa com espaço físico para depositar materiais e tudo mais. Outra coisa é a questão que você não pode ficar muito tempo numa posição só, né? A gente tem que lembrar que de vez em quando você tem que levantar, fazer um alongamento. Eu, por exemplo, eu não faço. Eu sei que eu deveria fazer, porque o dia inteiro na mesma posição, mas você tem que levantar, fazer o alongamento. Exatamente. Nossa, o meu caso é que eu sinto todo errado, eu sinto com a perna para cima, então a minha perna, o meu joelho já tá doendo pra caramba no final do dia. Então, né? E também eu uso muito colocar projeto em algum apoio na frente, sabe? Que fica mais fácil para eu visualizar e já... Colar aqui na parede, né? Eu faço isso. Então, eu sempre preciso de uma parte que eu possa colocar o projeto para ficar vendo. E aí, isso é importante no que você trabalha, né? Para você ter sua bancada de trabalho, para você ir adequando isso. Então, é bem importante você saber o que você precisa, o que você usa, para depois ir ajeitando tudo e colocar tudo isso de forma que irá te beneficiar. Exatamente. Você tem que analisar toda a sua metodologia de trabalho para depois você estabelecer o seu espaço de trabalho, né? Você tem que analisar o que você precisa, além das coisas óbvias, né, que são o mobiliário regulável e tudo mais, você tem que ver a necessidade do seu trabalho em específico, porque cada trabalho exige um tipo de coisa, né? Igual o nosso, a gente precisa de um espaço para colar as coisas aqui, né? Para a gente ficar consultando, ou também eu gosto de ficar rabiscando. Então, antigamente eu tinha um negócio que eu podia anotar aqui, né? Com aqueles canetão de quadro. Então, cada trabalho, a cada necessidade sua, você precisa analisar o que fica melhor para você antes de você montar o seu espaço, né? Para depois não acontecer de ficar o Frankenstein, né? Vai juntando um monte de coisa e não vai ficar legal. E não vai nem combinando uma coisa com a outra, né? E a gente tem um amontoado de coisas, né? Exatamente. Né? Outra coisa que a gente pode falar um pouquinho sobre o excesso, por exemplo, quando a gente está trabalhando no home office, eu, por exemplo, eu não tenho um horário definido. Então, eu acordo, faço o que eu tenho que fazer e já venho para cá direto. Às vezes, almoço na frente do computador porque eu estou trabalhando, entendeu? E vou até a hora que eu vou terminar o que eu tenho para fazer. Se eu terminar 8, se eu terminar 10, se eu terminar 11 horas, é o horário que eu vou levantar. Estabelecer né? Então, trabalho, né? Exato. Porque isso influencia no que você vai sentir, na dor que você vai sentir depois, né? Porque você fica muito tempo sentado, como você comentou. A gente fica muito tempo sentado, muito tempo na mesma posição. Então, é interessante parar um pouquinho. Às vezes, ir para fora de casa. Às vezes, você tem uma sacadinha e tal. E você pode ir lá na sacada, pelo menos uns 10 minutinhos, sabe? 10 minutinhos a cada 2 horas, dar uma levantada. Isso é super importante. Toma um café, vai fazer uma pausa, né? Isso é bastante importante, né? No final, depois da live, para quem quiser e solicitar na DM, eu passo o checklist, tá? Do que você tem que saber, do que você tem que ver na hora de fazer o seu home office, tá? São coisas que a gente tem que considerar, né? Além do mobiliário, a gente tem que também lembrar do conforto acústico, né? Se esse seu espaço não vai sofrer influências externas, né? Então, se você mora muito perto da rua, de uma rua muito movimentada, vai vir barulho toda hora, ou se tem muita criança, por exemplo, no condomínio, né? Não sei. Ou na sua própria casa, né? Tem tudo isso que você tem que ver.
Ou, por exemplo, você tem que ver o ambiente disponível na sua casa. Por exemplo, o ambiente disponível é um ambiente que é quente o dia inteiro, que pega sol da tarde, que vem uma iluminação que não é bacana para você. Então, você tem que considerar tudo isso, né? Talvez esse ambiente, mesmo que seja o único disponível, não seja o melhor para você. Talvez você trocar, por exemplo, o seu quarto com outro ambiente, ou uma despensa com esse ambiente, daí você faz uma troca dentro da sua casa. Você faz uma reutilização desse espaço, né? E você consegue ter um aproveitamento melhor do seu home office em si, né? Um ambiente mais agradável, né? Exatamente, porque você vai passar a maior parte do tempo ali, né? Sim. Então, é basicamente isso. Isso foi uma live bem rapidinha, né? Sim. E a gente vai tentar deixar a live salva. Quem quiser o arquivo depois, a gente passa. Uhum. É o checklist, né? É o checklist, isso que é muito importante. Também, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no direct. A gente dá alguma dica, alguma coisa. Deixa eu subir aqui e ver. Ah, é verdade, as perguntas, né? Acho que tinha uma pergunta aqui. A gente está falando também das pessoas que trabalhavam bastante, né? A gente tem que lembrar também dos estudantes, né? Peraí, que eu acho que eu fiz. Peraí. Tá aqui, ó. Né? Então, não somente as pessoas que começaram a trabalhar com home office, né? O pessoal que tinha as aulas presenciais agora está sentindo a falta desse espaço, né? Para estudar, como um espaço com ergonomia e tudo mais. A gente comentou mais de trabalho porque é o que aconteceu mais, né? Que a gente saiu das empresas e começou a trabalhar no home office. Mas também os né? Porque a gente antes tinha a presença do professor e tal, e agora a gente precisa ter uma internet melhor, ter um local de trabalho melhor, esse tipo de coisa. Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui também, peraí que eu tô voltando, sobre a iluminação, tá? A iluminação, a melhor iluminação para a área de trabalho é aquela iluminação fria, teoricamente fria, tá? É a iluminação branca. E uma iluminação que, por exemplo, aqui onde eu tô, eu tenho uma luz central aqui no ambiente, tá? E eu tô bem no canto desse ambiente, bem na parede. O que que tá acontecendo? Na minha mesa, se eu me projeto um pouquinho para frente, gera sombra dessa iluminação geral daqui do centro do meu teto, tá? Então, isso seria bacana de evitar. Você ter uma iluminação... É o que mais acontece, né? É o que a casa é projetada, né? A gente coloca... Não a gente, mas pelo menos o pessoal coloca uma iluminação... É o comum. No centro do cômodo, e aí é isso. E aí não leva em consideração as outras coisas que a gente vai acrescentando, né? Exatamente. Porque, assim, o cômodo, ele não é planejado para uma atividade em si. Depois que você está nesse ambiente, que você gera uma atividade específica para ele, né? Então, às vezes, isso a gente consegue suprir com o projeto de interiores. E no projeto de interiores, a gente vai analisar todas as atividades que vão ocorrer nesse local e quais são as melhores coisas para a gente deixar, projetar, planejar para essa atividade ser exercida 100% sem nenhum tipo de problema. Desde tomada, pontos de energia, né? Iluminação, que é tão importante. Iluminação, espaço. Porque a gente compra uma mesa para a bancada com altura de 75, que é o padrão. Mas às vezes você é mais alto, mais baixo, a gente precisa adequar isso. As cadeiras também, ela vem com um apoio todo não pensado para você, né? Ela vem em uma linha para todo mundo, assim, mas não pensado... Padrão. Padrão, isso. Mas não pensado diretamente no que você precisa. Então, tudo isso é muito importante. Tanto que no projeto, quando a gente faz, por exemplo, um home office dentro de um apartamento, por exemplo, a gente leva em consideração, na hora de fazer a marcenaria,
para esse home office, a gente leva em consideração as características físicas desse usuário, Sim. né? A altura e tudo mais, além das características externas, do ambiente externo, iluminação e tudo mais. Se a gente vê que esse é um ambiente que vai ter que receber muita iluminação, a gente vai ver algum tipo de solução para evitar isso e trazer um maior conforto, né? Isso. Uhum. Daí a gente coloca alguma coisa para barrar essa iluminação direta, né? Não deixar o ambiente sem iluminação também, porque isso prejudica ao longo tempo. Mas aí a gente coloca alguma coisa para barrar essa iluminação direta, principalmente no monitor, né? Que atrapalha muito, muito. Gera ofuscamento, Sim. né? Outra pergunta também é a altura e distância ideal para colocar o monitor. A altura vai variar muito da sua altura, da sua posição que você está na sua cadeira, se você está mais baixo, se você está mais alto. Mas a sua cadeira, você tem que estar com seu joelho 90 graus certinho, com seus pés apoiados no chão, tá? A partir disso, você vai ver a altura que você fica aqui, sentado na cadeira, e você vai olhar para frente, né? Aí é aqui que você vai colocar o seu monitor, tá? Se o seu monitor não tiver altura suficiente, você pode colocar um apoio embaixo dele, né? Ou fixar, se você tiver uma parede na frente, você pode fixar ele na parede de acordo com a sua altura correta, tá? Mas a altura, ela varia muito da sua própria altura, então você tem que analisar essas diretrizes, né? Primeiro, os seus joelhos 90 graus certinho, com os pés apoiados, você retinho, olhando para frente, é aqui onde tem que estar o seu monitor, tá? Mas a distância, isso varia também, tá? Eu particularmente gosto de ver bem pertinho. Oi. Também o apoio da cadeira, né? Porque a cadeira ela tem que estar apoiada bem no centro das suas costas. Aí, na posição, no meio do monitor tem que estar a sua visão. Então, isso. Tem que estar a linha bem certinha. Isso. Né? Tem mais alguma pergunta? Vamos ver. Estudar toda a habitabilidade do local, exatamente. Já respondeu? A altura da cadeira varia com a sua altura. Eu e a Tabata, a gente tem a altura parecida, a gente não é muito alta, né? Então, a cadeira tem que ser específica pra gente, né? Uhum. E apoio para os pés. Isso ajuda quando... Opa! Isso ajuda quando a sua cadeira não tem uma altura regulável. Então, por exemplo, você tem uma cadeira que tem uma altura fixa, e para você, por exemplo, eu e a Tabata, que nós não somos muito altos. Aí meu pé fica, tipo, ele fica dançando em cima, ele não encosta, né? Você fica balançando o pé, ele não encosta no chão. É para isso que serviria esse apoio para os pés, né? Que você vai encostar ele certinho, tá? Para você poder ficar com o joelho 90 graus, né? Para ter esse conforto máximo. Outra coisa também é os apoios do mouse e do teclado, que é uma coisa bacana de prestar atenção. Peraí, ó. Essa almofadinha, ela ajuda muito, né? Porque, deixa eu ver se eu consigo colocar o mouse. Não consigo. Mas você coloca o mouse aqui e aí você apoia aqui, né? Então isso é muito importante. Também tem aquele apoio de teclado também. Às vezes você... Exato, é o mesmo princípio do outro. Isso, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio, que você tem que apoiar o seu pulso para não ficar... Eu, por exemplo, quando eu tô no teclado, aqui eu apoio esse ossinho daqui. Na verdade, esse da esquerda que eu fico mais aqui. Então, aqui já tá um pouquinho maior do que esse daqui. Isso já são alguns problemas do trabalho que não tá na ergonomia. Sim, Tem mais Eu acho que de pergunta a gente já encerrou, né? Sim. Eu acho que acabou. Beleza? Então, beleza. Então tá. A gente vai tentar deixar essa live salva, tá? Se a gente conseguir, a gente avisa, a gente faz um stories e fala se vai estar. Provavelmente ela vai ficar no IGTV, não vai ficar nos destaques. Tá? Aí a gente vai avisar lá. Oi?
ela fica por 24 horas. Ela fica salva Exato. 24 horas. Ela vai ficar por 24 horas, mas se vocês quiserem consultar depois, lá no IGTV vai estar lá presente, tá? Isso. Tem uma outra pergunta aqui falando para passar alguns pontos principais para Melhorar a ergonomia. melhorar essa ergonomia no home office. Então, para melhorar é basicamente o que a gente falou, né? Prestar atenção nesses pontos, né? Do seu joelho ficar 90 graus, o pé apoiado, como a Tabata falou, não pode ficar com o cotovelo solto, ele tem que estar apoiado, o pulso apoiado quando você estiver mexendo no mouse, a sua visão tem que estar reta, olhando para a tela, né? Esse É tipo. E a basicamente iluminação, às vezes, dá para também colocar esse... Eu tenho um aqui, ó. Dá para colocar algum tipo de iluminação assim, sabe? Que você consegue iluminar um pouco a tela do computador e tirar essa sombra. Porque o meu aqui, tá vendo que tá iluminando mais o meu cabelo do que no rosto? Então, às vezes, iluminava um pouco mais, assim. o meu caso também. A iluminação aqui tá vendo aqui de cima. Então, por exemplo, se eu for escrever alguma coisa aqui na minha mesa, tá gerando sombra aqui, né? Então, o que eu vou fazer para suprir isso é trazer um ponto de luz adicional aqui para tirar essa sombra. Na bancada, né? Uhum. Era isso. Então, beleza. Acho Mouse mais ergonômico tem. São esses mouses gamers. Por maior, que são os gamers? Porque o mercado gamer hoje é o que mais lucra com esse tipo de equipamento, né? Então, são os que investem mais em pesquisa, investem mais em tecnologia para esse tipo de equipamento. O meu, por exemplo, não é um 100%. Ele tá preso. Deixa eu ver se eu consigo. Mas o meu não Então, é assim, ele encaixa aqui certinho, né? Aqui todos, por exemplo, o meu dedo, esse aqui e o mindinho, ele vai encaixar aqui e aqui. Ele tem uma ergonomia bem certinha para vir encaixando todos os dedos. Uhum. E ele abraça também, né? Porque aquele mouse que é bem fininho, que você fica com a mão assim, ele vai dando dor depois aqui. Então seria interessante esse que você consegue abraçar com a mão, assim. Ele é bem grande, você encaixa certinho. Isso. Né? E aí... Beleza, eu acho que todas... todas as dúvidas supridas, tá? A gente falou um pouquinho sobre o advento do trabalho remoto, né? Um pouquinho do problema e a gente trouxe um pouquinho da solução. Sim. Certo? Futuramente pode ser que a gente faça mais alguma live, então fiquem atentos aí. Sim. Aí a gente vai divulgar. Então tá bom. Então, tchau. Beleza? Até a próxima. Boa semana para vocês aí.